Chegamos na parte do direito do trabalho, pessoal. Sem dúvidas, a principal matéria junto com o processo de trabalho, mas o processo veio pequenininho, né? Mas vou fazer uma observação quanto a isso em breve. E o direito do trabalho ele é grandão, assustador, muita gente tem medo. Talvez você que esteja assistindo agora, você esteja tendo o primeiro contato com o direito do trabalho, né, para fazer essa prova do TRT. Mas assim, não tem muito o que temer. A ordem do edital ajuda, é mais ou menos a ordem que eu deixo lá no guia, com uma ou outra adaptação. A matéria toda é uma historinha contada, né? Do que é a relação de emprego, de como é o contrato, de como é a jornada, de como é a rescisão. Então, assim, direito do trabalho é uma matéria muito palpável. Eu acredito que a maioria tenha trabalhado, tenha tido a carteira assinada, né? Ou seja, foi seletista, esteve exposto ao regime da CLT, né? Inclusive, era a primeira vez que eu estava estudando direito do trabalho, né? Eu ainda não tinha passado meu primeiro concurso, eu estava lá na empresa privada, então era muito legal aprender enquanto eu estava vendo, né? Vários desses institutos, né? Isso se contrasta, pessoal, com o processo de trabalho, e eu quero ressaltar isso. Você provavelmente sabe o que é um aviso prévio, um FGTS. Se você não for empregado, você conhece alguém que foi, já ouviu falar sobre isso. Mas assim, sobre uma audiência trabalhista, pouca gente viveu isso aqui na prática. Então se torna um pouco mais distante da realidade o estudo do processo de trabalho. Já o direito do trabalho são coisas, digamos assim, mais do dia a dia, mais palpáveis. O que eu sempre recomendo aos alunos, pessoal, claro que a gente tem temas doutrinários aqui, mas o que a banca mais gosta são dos temas que estão na legislação, daqueles temas que tem os artigos da CLT para guiá-los, né? Então, assim, para a maioria dos assuntos, a rotina que eu indico para você estudar é: você vai ler os artigos indicados da CLT, vai ler o material escrito, seja o meu resumo, seja outro material que você tenha, vai responder questões e só vai para as videoaulas por último, principalmente nesse momento de pós-edital. Você vai pegar as videoaulas que eu indico apenas naqueles tópicos em que você tiver mais dificuldade, que você não estiver entendendo só pela leitura da legislação ou pela leitura do resumo, ou que você foi para as questões e está errando muito. Aí sim, esses tópicos que são a exceção, você vai se dedicar a ver uma videoaula. Por exemplo, tem um tópico muito chatinho aqui, que é meio chato de estudar só lendo, que é prescrição e decadência. Então, assim, considerando que o tempo é limitado e você tem fichas para gastar, né? Você gasta uma ficha de assistir uma videoaula com esses assuntos mais cabreiros, né? Que você não está entendendo muito bem. Mas, no geral, é muito importante que nessas matérias jurídicas, né, você foque no material escrito para você ganhar tempo e avançar rapidamente para chegar bem na sua prova. Eu chamo a atenção, pessoal, além da CLT, que sem dúvidas é a principal fonte das questões da banca, o que tem crescido muito nas últimas provas. 2022 cobrou bastante, 23 cobrou mais, 24 vai cobrar mais. Sem dúvida são as súmulas e OJs. As súmulas e as orientações jurisprudenciais do TST. A gente tem a lei, mas a lei é muito antiga, então muitas situações a lei não fala, então precisa vir o TST e editar essas normas de jurisprudência consolidada, né, as súmulas e as OJs, para ajudar o julgamento dos casos, né, porque só a CLT às vezes não é suficiente. Por essa razão, o direito do trabalho depende muito das súmulas e OJs, então vai cair muito na sua prova. Mas talvez uma coisa que muita gente se engane, e talvez o próprio edital te induza ao erro, é: beleza, Beto, eu estudo aqui o aviso prévio, o FGTS, estudo tudo, lá no final eu chego e estudo as súmulas, é isso? Na minha opinião, não. Você deve estudar o seguinte: cada tópico desse, pessoal, como eu falei, ele tem a base na legislação, ele tem um pouquinho de doutrina e ele tem a dose de jurisprudência necessária. Você estuda, se for um professor bom, ele vai te apontar isso, o que diz a lei, a doutrina, a jurisprudência, e você vai montar um conceito geral sobre aviso prévio na sua mente. Literalmente o que eu fui montando nos meus resumos, né? Tem o que diz a lei, tem o que diz a doutrina, tem as súmulas também. Então você precisa fazer com que tudo aquilo vire uma coisa só. Afinal, o conhecimento é um só. Então, assim, cada assunto desse já tem as súmulas dentro do resumo para você conhecer também, beleza? Ao final, eu trago também um compilado dessa jurisprudência dividida por assuntos, só com as súmulas, para que você depois revise também. É essencial aí para a reta final fazer uma revisão de súmulas. Beleza? Era isso que eu tinha para falar sobre direito do trabalho. Eu destaco aqui também sobre a novidade desse edital. Voltou a cobrar, marquei errado aqui, agora eu vou marcar certo, os precedentes vinculantes ou precedentes obrigatórios, né, tanto aqui em direito do trabalho como processo de trabalho. Isso aqui tinha caído lá no TRT 12, só lá, e depois não cobrou mais, e agora a banca volta. Não é um tema muito frequente de prova, né, mas são alguns anunciados que você tem que conhecer sim, então eu organizei também para você estudar, beleza?
Para fechar, pessoal, eu peço a vocês especial atenção a tudo que foi mudado na reforma. Ah, Beto, a reforma já está com bem 10 anos, foi lá em 2017 para 2018. Pois é, mas até hoje, os termos que foram mudados lá na reforma, os artigos que foram mudados ou acrescidos, eles ainda são os mais quentes na prova. Então, embora essa lei seja de 2017, né, essa lei que alterou a CLT, dê especial atenção sempre quando você vê esse dizer aqui que foi alterado ou acrescido por essa lei, porque é grande indício de estar na sua prova, beleza? Para finalizar, pessoal, vamos falar sobre o processo do trabalho. Muita gente tem medo, justamente pelo que eu falei. É uma matéria que não está muito no nosso dia a dia, ninguém sabe muito bem o que é uma audiência trabalhista, o que é que faz um juiz do trabalho, como que é a execução do processo de trabalho. Isso aí o trabalhador ele está lá, sabe o que é FGTS, aviso prévio, mas essa parte já é uma parte mais burocrática, né? Nem todo mundo vai chegar nessa parte, né? De fazer uma reclamação trabalhista. Mas assim, aqui não tem segredo. Assim como o direito de trabalho, eu falei, é uma historinha, o cara entra no trabalho, tem a jornada de trabalho, depois rescinde o contrato, né? Aqui vai ser o pós-rescisão, né? Digamos assim, que ele vai reclamar na justiça e aí tem todo um passo a passo. E a grande vantagem de estudar o processo do trabalho é que, assim, você vai ver que ele é todo na ordem da CLT. Então, cada um desses tópicos aqui tem os artigos respectivos na CLT, logicamente tem um pouco de doutrina, e tem as súmulas, né? Não se engane, muita gente falou, veio muito enxuto. Se você reparar, realmente é mais enxuto o edital. Mas aqui a banca preservou os principais tópicos da sua prova, né? Quais são eles, pessoal? Dissídios individuais e principalmente a parte de execução e de recursos. Cara, execução e recursos, se eu não me engano, na minha prova, acho que foi metade das questões foi só execução e recursos. Quando chega nessa parte aqui, todo mundo já está cansado para estudar execução e recursos, já estudou tudo isso aqui. Imagina um edital maior do que esse, né? O cara já está cansado aqui, mas são os assuntos mais importantes. Então dê muita atenção a essa parte de execução e recursos, beleza? Talvez muita gente tenha dúvida disso aqui, então eu vou falar, Beto, precisa estudar o CPC, o Código de Processo Civil. Poxa, eu pensei que era só a CLT, já é grande pra caraca a CLT. Pessoal, não precisa estudar o CPC. Se você não estuda para analista, que cai lá o direito processual civil, você vai no CPC apenas nos artigos que a gente precisa. Tem alguns artigos lá do processo comum que eles são aplicáveis ao direito do trabalho. E aí não se preocupe, no material eu já trouxe esses artigos, quais são, né? Para você estudar bem direcionado para o que pode cair na sua prova.